todo dia quando eu chego ao estúdio, eu recebo um abraço do Felipe Bueno. Sei. E nós estamos em tempos de coronavírus, nada de abraços, nada de beijo. Eu recebo um beijo também do Felipe Bueno. E a gente está em tempos de coronavírus, disciplina de coronavírus, e todo mundo tem que entrar nessa disciplina de coronavírus. Prova de amor, prova de carinho, prova de afeto, prova de amizade é a distância física, não espiritual, não mental, não emocional, não psicológica, mas sim distância física. Porque não é que você corre o risco de ser contaminado, você pode também contaminar. Então, prova de amor é a distância física. Bom, ontem a gente teve o Canal Livre na TV Bandeirantes. O tema foi coronavírus, a gente levou aos estúdios da TV um infectologista e um economista. O infectologista é o Marcos Boulos e o economista o Alexandre Schwartzman. Duas pessoas da melhor qualidade para discutir os dois ângulos mais importantes desse desafio mundial, que é também brasileiro, a partir de agora, a saúde das pessoas, que é a prioridade número 1, e a saúde da economia, que é a prioridade número 2. Prioridade número 2. Então, temos a 1. O Marcos Boulos, ele lembrou, e é sempre importante a gente lembrar, que o coronavírus é uma gripe, com sintomas de gripe, letalidade de gripe, não é um vírus mais letal, mas como ele é um vírus que se espalha muito rápido e tem maior poder de contágio, se você tem muita gente se contaminando ao mesmo tempo, os hospitais não aguentam tratar as pessoas, porque eles foram desenhados para um ambiente sem um vírus desse tipo. Nas demais gripes, o ritmo de contaminação é menor, ainda que os casos graves percentualmente sejam em igual número, o sistema de saúde aguenta, porque tem UTI para todo mundo, ou para quase todo mundo, de forma que o nosso desafio como sociedade é reduzir o ritmo de contaminação do vírus na marra. E reduzir na marra é, por um lado, tomar os cuidados básicos. Lavar as mãos agora com mais frequência, daquele jeito que todo mundo está ensinando. Palma, dorso, esfregar aqui e ali, dedo por dedo. Espaços entre os dedos, com sabão bactericida, né? Antibactericida e tal. E não levar a mão ao rosto, como todo mundo leva. Nós temos mania de levar a mão ao rosto, não é mania de brasileiro. O ser humano leva a mão ao rosto. A gente sempre sente uma coceirinha quando fala que não pode levar a mão ao rosto, a gente já sente aquela coceirinha que ele está ouvindo agora, já está sentindo uma vontade de levar a mão ao rosto. O pessoal fica se coçando, né? Se tossir, colocar o braço à frente, não colocar a mão, não abraçar, não beijar e tal, ok. A recomendação do médico, óbvio, do Marcos Boulos é: quem puder ficar em casa, fique em casa. Quem sair, tome os cuidados básicos. Se a gente fizer isso, o curso da pandemia vai ser diferente daquela que atingiu a Itália, daquela que atingiu a França, a Espanha, e pode ter outro curso. Ele desconfia um pouco do temperamento do brasileiro, não bota muita fé, ainda que agora a gente esteja vendo um pouco mais de cidades mais tranquilas, porque as escolas estão começando a não ter aulas, as universidades estão começando a não ter aulas, as pessoas estão desmarcando a academia, os restaurantes estão ficando um pouco mais vazios, mas ele lembra que no final de semana esteve na praia, no apartamento que ele tem na praia, e viu um monte de gente na praia, como se não houvesse coronavírus, ainda que um ambiente aberto seja melhor do que um ambiente fechado. Sim. É uma praia, as pessoas ficam próximas umas das outras, não é uma a 5 metros ou 3 metros das outras. E ele lembrava na entrevista que as autoridades asiáticas ou nos países de regime de força, você fecha uma cidade como São Paulo, ou Belo Horizonte, ou Rio de Janeiro, e as pessoas ficam em casa. E aqui é muito mais complicado, é o estilo Itália, mas a Itália teve que adotar as medidas. Quanto mais a gente tiver essa consciência, menos risco a gente vai ter de viver uma chance, uma realidade italiana. Se a gente mantiver essa conduta e o alastramento for mais curto, você vai conseguir, aliás, mais lento, você vai conseguir fazer com que o sistema de saúde aguente pela quantidade de leitos de UTI, respiradores e tal. É a tal história, imagina um voo que sai uma vez por dia para algum lugar. Se 1.000 pessoas querem entrar num avião de 100 lugares, 900 vão ficar de fora. E aí o sujeito vai espernear, vai brigar no portão de embarque, vai pedir voucher para comer, vai querer se hospedar, vão ser 900 problemas com 100 embarques. Se você espaça isso em 10 dias,
todos vão ter lugar em embarcar. Todos vão embarcar. Só vão 100, depois só vão mais 100, depois só vão mais 100. Essa é a lógica do coronavírus. Se a gente mantém a vida como sempre esteve, aonde cabe 100 vai ter 1.000. Se a gente tomar os cuidados, aonde cabe 100 vai ter 100 hoje, mais 100 amanhã. E se tiver 1.000 contágios em 10 dias, tudo bem, o sistema aguenta. Agora, se tiver 1.000 contágios em um dia, a coisa fica muito complicada. Não é 1.000 meu número, estou falando como um exemplo. Então, as medidas de afastamento social, de responsabilidade social, permitem a redução do ritmo do contágio. Essa foi, em resumo, a discussão com o professor. Claro, nós temos grandes desafios. A escola pública não é apenas um ambiente de ensino, embora seja esse o objetivo. É um ambiente onde as pessoas, as crianças, se alimentam. Como é que faz? Como é que vão fazer? Vão ficar com os avós? Não vão ficar com os avós? E ficando com os avós, o que acontece, né? Temos um problema. Não vão se alimentar? Vão ser levados para a escola para alimentar? A escola vai levar a alimentação na casa das pessoas? Nós temos vários problemas logísticos, sociais, de renda. Os pais vão parar de trabalhar para ficar com os filhos? Como é que fica isso, né? As pessoas estão organizadas de um jeito e não tem dinheiro sobrando na praça. Ao contrário, está faltando dinheiro na praça. Então, o problema de saúde é também um problema social. O Alexandre Schwartzman, ele estava mais preocupado com a infantilidade dos nossos comandantes, né? Ele lembrou que o presidente Bolsonaro, que se esperava fosse o adulto da sala, mostrou que não é o adulto da sala. Uma coisa é ele querer desafiar o PSOL, o PT, agora desafiar o vírus. O vírus não tem essa questão. Ele não fica impressionado com o Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Ele não fica impressionado com essas frases. Com a bravata. Com a bravata, com a volta do regime militar. Ele não está nem aí se tem regime militar, não tem regime militar. O papel dele é se espalhar. E ele se espalha, né? Ele contamina as pessoas. Contaminou mais de uma pessoa da equipe do presidente Bolsonaro. O Bolsonaro foi investigado para ver se não tinha, né, a contaminação. Agora, desafiar o vírus, como o Lula desafiou em 2008, dizendo que a recessão era uma marolinha. Ele vai criar a marolinha biológica agora também? Para ele é a fantasia, né? Foi o que ele falou semana passada. Pois uma fantasia. Não imagina um negócio desse, é piada de mau gosto, né? E aí o Alexandre falava, mas vem cá, o Paulo Guedes também, que a gente esperava que fosse o adulto da sala, também não foi o adulto da sala, foi se reunir no Congresso Nacional, os caras começaram a ir embora, porque ele ficava dando aulinha. Quer dizer, é molecagem. E ele não tem idade para ser moleque, né? Não seria legal. E foi o que falaram dele na reunião. Foi o que falaram dele na reunião. A boca pequena falou assim, isso é molecagem, ele tá fazendo molecagem com a gente. Aí o Paulo Guedes traçou cenários. Num dos cenários até teve o juízo de dizer que o Brasil pode crescer 1%. O Alexandre dizia o seguinte, com o que a gente já cresceu e com o que vai crescer, se nada acontecer na economia, nada, vai ser 0,8%. Então nós já temos 0,8 contratado, porque vem um pedaço do ano passado para esse ano agora. Então se a gente entrar agora num PIB que não se altere, nós vamos crescer 0,8. 0,8. Então vamos dizer que a gente vai crescer 1%, faltando 8 meses para acabar o ano, estou falando porque nós já estamos em meados do mês 3, crescer nada. Então se a gente for para 1%, porque no ano passado a gente cresceu 1,1%, mas pega o primeiro trimestre, que foi um desastre, tira, a gente estava num país de quase 2. Entendeu? Agora não, se você pega um país de mais de 2 e cai para 1, você está desacelerando. O outro você estava acelerando. E não foi o suficiente porque o primeiro trimestre do ano passado foi ruim. Mas a gente teria tido um Brasil... Pega o Brasil do último trimestre do ano passado, multiplica por 4, você tem um país razoável diante do cenário de anos anteriores. Agora não. Agora é aquela brecada que você faz. Você tá no trem e faz aquele... Aquela reduzida que vai todo mundo dando um passinho. Quem tá de lado até não anda, mas quem tá de frente, com os dois pés em paralelo, né, em transversal com o trem, até dá uma andadinha para frente. Se descuidar, tem gente que gosta de andar de metrô sem usar as mãos, né? Porque tem muita experiência. Quantas vezes você não vê o sujeito dando aqueles... Dá 2, 3 passos até brecar, porque o trem breca, ele breca depois. E é isso, não pode ter um Brasil travando. O adulto da sala até agora é o ministro da Saúde, o Mandetta. Esse mostrou que é adulto da sala, é uma das poucas autoridades de Brasília com a cabeça no lugar. Isso é ótimo, que ele tenha a cabeça no lugar, mas é pavoroso imaginar que ele seja uma das poucas pessoas com a cabeça no lugar.
Essa crise não é simples, essa crise não vai ser pequena, ela vai ser breve. Do ponto de vista da saúde, vai ser uma crise de 3, 4 meses. Nós vivemos uma crise de 2, 3 anos, levamos 4, 5 anos para sair dela, né? O vírus, ele vai se alastrar durante esses 3 meses, 4 meses. Agora, e o ciclo econômico que o vírus vai deixar? O pedágio econômico que o vírus vai deixar? E é disso que tratava a nossa entrevista. Pode ter sequelas mais complicadas, ninguém sabe desenhar como. Agora, imagine setores sofrendo sem crédito, porque alguns setores vão para renda zero. A United Airlines anunciou, American Airlines, né? Anunciou 75% dos voos parados, todos os voos para o Brasil. As empresas aéreas brasileiras estão falando que está pior do que o 11 de setembro de 2001, porque as pessoas simplesmente não estão voando, né? Quem vai voar? Quem vai passar o final de semana no hotel? Quem vai para um evento? Quem vai marcar reunião presencial? Só quem tem que marcar. Nós estamos aqui porque esse é o nosso ofício. Nós temos que estar aqui. O policial, o bombeiro, né? O enfermeiro, o médico. Agora, certas atividades vão começar a parar, ainda que sejam essenciais. O pizzaiolo é essencial na pizzaria, mas se a pizzaria parar, o pizzaiolo vai ficar em casa. E aí como é que ele vai viver? Perdão. Então, se a gente fosse parlamentarista, seria a hora do primeiro-ministro brilhar. Mas a gente é presidencialista. É a hora do presidente brilhar. E o presidente brilhar não pode ser o presidente indo às ruas compartilhando na rede social dele mensagens de ataque ao parlamento. Coisa que ele fez. Não pode ter o presidente da República cumprimentando as pessoas como ele cumprimentou. Ele fez o oposto do que o ministro dele, do que o governo dele manda. Ainda bem que o nosso sistema não permite que o presidente consiga impor as suas vontades, suas crenças no sistema real. Porque se pudesse, ele mandaria abaixar o preço do petróleo, ele mandaria ter crédito, não sei a que juros, ele mandaria que as pessoas dessem as mãos, sei lá. Não pode. A ciência manda mais do que a fé. Isso é importante. Um país se faz com ciência. Um país pode ter, cada um pode ter a sua fé. É legítimo. Que bom que as pessoas têm fé. Mas elas não podem impor a sua fé aos outros. Acreditar, ter fé de que o vírus não vai se alastrar, é legal. Agora, apostar nisso para fazer saúde pública é temerário. Ainda bem que o ministro Mandetta, como adulto da sala, não faz isso. O Bolsonaro pode acreditar no que quiser, ele pode acreditar que existe uma perseguição contra a sua família quando o Ministério Público faz uma investigação sobre rachadinha no gabinete do filho dele, do Flávio Bolsonaro. Ele pode acreditar que o Adélio Bispo, que tentou assassiná-lo e não conseguiu porque errou a facada, porque tentou matar mesmo o Bolsonaro. Ele pode achar que agiu por ordem de um partido de esquerda. Pode ser bom para ele. É bom para ele achar que, nossa, tem uma conspiração contra ele. Talvez isso até faça bem para ele. E ele pode achar que o coronavírus não é um vírus importante. Também pode achar. O que ele não pode é sair falando esse tipo de coisa, porque tem gente que acredita nele. Tem muita gente que acredita nele. Muita gente que acredita e muita gente que gostaria de acreditar. De falar, pô, eu não votei nele, mas eu quero acreditar que ele está do lado certo. Agora, a hora que ele brinca com o vírus, quer brincar com o Lula, quer brincar com a Dilma, quer brincar com o Fernando Haddad, para mim não tem a menor importância. São figuras da política. Eles que se entendem, eles estão no MMA. Agora, ele brincar como ele está brincando com o vírus, e mais do que isso, brincar com as instituições, provocar o Rodrigo Maia, provocar o Davi Alcolumbre. Ele deu uma entrevista em que ele desafia os dois a irem para as ruas. Vão para as ruas. Tem uma responsabilidade, vão para as ruas. Eu respeito os dois, mas vamos lá, eles estão fazendo crítica, vão para as ruas. Quer dizer, o que é isso? Parece meninice, coisa de menino de escola. Pô, ele tinha que dar aula. Ele não está mais em tempo de aprender. Aos 62, 63 anos de idade, presidente da República, ele está em tempos de ensinar. E é isso que ele está ensinando para os brasileiros, que o mundo é para fazer brincadeirinha, vendetinha, mandeta, não vendetta. Né? O que é isso? Né? Então, nós não podemos ter pânico, nós não podemos achar que o vírus vai acabar com o Brasil. Não vai. Né? A saúva, ou o Brasil acaba com a saúva acaba com o Brasil, ou o Brasil acaba com o coronavírus, ou o coronavírus acaba com o Brasil. Não vai acabar com o Brasil. Mas a responsabilidade do presidente é total. A revista americana New Yorker botou na capa perdão, o presidente Donald Trump com a máscara cirúrgica, aquela máscara de doente, nos olhos, como vendas.
seja, não está vendo o que está acontecendo. Poderia ter usado o Bolsonaro também. Pô, não pode fazer isso. Tem criança no Brasil, tem idosos com mais de 80 anos. A taxa de mortalidade entre os idosos é alta. Para qualquer gripe. Dependendo inclusive. do recorte, chega a 20%. Pois é, então ele está brincando com isso. Ele acha que isso é brincadeira? Não é brincadeira. Né? Todo mundo que tem pai, que tem avô, está preocupado com isso, né? Então, o vírus não é coisa do Satanás, como alguém disse aí. O vírus não é invenção de uma mente perversa. O vírus, ele é só vírus. O vírus é só um vírus. O vírus, ele não é inteligente, burro. Ele é programado para se alastrar. Então, o que eu faço? Eu me alastro. Por quê? Porque eu sou vírus. É vírus. É um vírus. É o meu papel. É o meu papel. Então, nós vamos vencer com a arma da ciência. Falar mal do vírus, gente, eu não sei, é meio Dom Quixote, né? Sei lá, olhar para a sombra e dar umas pauladas na sombra. Se fosse cachorro, ficar pegando o rabo. É uma coisa tão infantil, não é nem, perdão, as crianças que estão nos ouvindo, não é infantil. Não é infantil. Nesse sentido, é ridículo. Né? É ridículo, né? Infantil não, as crianças dão aulas pra gente sobre como a gente deve se comportar muitas vezes. Agora, eu queria receber uma aula do presidente da República. E o presidente da República fica nessa coisa. Eu não estou falando de ideologia aqui, entendeu? Não quero que... Alguém vai escrever daqui a pouco, vai para Cuba. Eu não quero ir para Cuba. Eu acho Cuba uma droga. Eu não quero ir para a Coreia do Norte. Eu acho uma droga. China. Eu gosto de democracia. Eu gosto de Estado de Direito. Eu gosto de tudo que o governo até prega. Mas eu quero ver o presidente não desafiando a lógica. A Terra é redonda, o vírus mata, a taxa de vírus, né? A taxa de mortalidade que o vírus tem. Não vamos brincar com essas coisas. Se a gente não brincar com essas coisas, vai passar. Daqui 4 meses, sai Mandetta, não sai do governo, sai de cena como protagonista, porque, vamos combinar, quando o ministro da Saúde entra em cena, temos um problema. O ideal é não ter ministro da Saúde entrando em cena, a gente não saber o nome do ministro da Economia e só saber o da Educação, pelas virtudes. O que a gente tem aqui no Brasil é que a gente sabe o nome do ministro da Economia em quem a gente acreditou quando começou esse game, e agora ele está fazendo um monte de atrapalhada. O ministro da Saúde, parabéns, está fazendo um belíssimo trabalho, e a gente sabe o nome daquele outro ministro da Educação, não pelas virtudes, pela sei lá o quê, não vou nem falar o que é, mas é porque ele existe, só porque ele existe, né? Siga a dica do Rodrigo Maia, né? Quanto mais eu falo, menor a chance dele ir embora, né? Exatamente. Vamos então ficar quietinho. Agora, com relação aos adultos da sala, que foi a observação do Alexandre Schwartzman, é importante que aumente o número de adultos na sala. E nós vamos ficar nessa torcida, vamos ter juízo, responsabilidade e olho em Brasília.